Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês mais um vídeo, dessa vez falando, continuando o nosso bate-papo da semana passada, que eu falei sobre os novos Dell equipados com o i7 da 8ª geração e a 1060 Max-Q. Dessa vez nós vamos fazer um overview sobre esses hardwares, sobre a diferença entre a 1060 Max-Q com a 1050 Ti ou com a 1060 normal, que há uma diferença, e a diferença, uma comparação desses processadores com os outros processadores mais antigos e de desktop que a gente tem. Apenas para começar o vídeo eu queria falar que infelizmente eu não estou conseguindo mais responder os comentários, nós crescemos muito aqui com o canal, temos 4.600 inscritos, apesar de parecer pouco, começa a ficar muitos comentários para responder e por isso eu não estou conseguindo, então peço desculpas para vocês, mas eu vou continuar interagindo aí sempre que possível para ajudá-los e respondê-los. Não esqueçam que a gente ainda tem os outros meios, e-mail e tal, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, isso é muito importante para nós. Então vamos lá falar sobre os hardwares. Bom, para começar aqui então eu separei para gente o i7 6700HQ, esse é o processador que eu tenho na minha máquina, e o i7 8750H, que é o novo modelo i7 que vem equipando os modelos da Dell. Bom, para começar, a gente já vê aqui que o novo i7, bom, ele já é 2 gerações à frente do que eu tenho na minha máquina, então naturalmente a gente pode esperar um desempenho bastante superior. Para começar aqui a gente já tem 36% de melhora aí, pelo menos com o que a gente conseguiu ver através da utilização dos próprios usuários. A gente vê que o i7 6700HQ fica aí 215 posições, atrás do primeiro lugar, enquanto o i7 novo fica aí cerca de 50 posições atrás. Naturalmente, do i7 da 6ª geração para o da 7ª geração nós tivemos já uma melhora muito grande, então nada mais do que esperado que o i7 da 8ª também fosse bastante à frente. Nós temos aí então 41% de melhora nesse novo processador, se a gente considerar aí a média dos usuários. A gente tem vários testes aqui, se vocês acompanham o canal vocês veem que eu sempre uso esse site para fazer as comparações, porque ele usa entre outras coisas, a opinião dos usuários, o que é muito importante. A gente vê aí que tem uma melhora de, na média, 40% no uso aí nos testes de benchmark, e nos pontos de overclock a gente tem cerca de 45% de melhora. E aí, esse value and sentiment é tipo a experiência dos usuários, quanto eles acham que melhorou em relação ao preço, em relação às outras versões, enfim, é uma opinião um pouco mais pessoal e a gente vê aí que cerca de 14%, mas o importante mesmo é a gente ter um desempenho melhor aqui nesses primeiros itens. Muito importante também é essa velocidade efetiva da CPU. A gente vê aí uma melhora de 36%, ou seja, a velocidade efetiva muito maior. Esse eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem para analisar aqui. A gente tem também uma melhora na velocidade do single core, ou seja, com apenas um core, ele utilizando apenas um core, qual o ganho. A gente tem também um ganho de 36% no quad core, ou seja, no processador de um modo geral, e no multicore aí 62%. Aqui no overclock a gente tem também uma melhora aí de 19%, 31% e 84%, nos pontos que a gente vê aí. Não vou me estender muito porque a gente tem outros para falar. E aqui no nice to have, ou seja, legal ter, entre aspas, a gente tem aí 51% de ganho com esses itens aqui que a gente tem descrito ao lado, Ele é muito mais recente, a velocidade single core é maior, enfim, tem aqui vários itens, não vou passar um a um, e aqui as especificações. Essa comparação, então, em geral, nós temos 36% de melhora na velocidade efetiva, o que é mais importante do i7 da 6ª geração para o da 8ª.
Passando aqui então para, né, uma comparação um pouco melhor, o i7 da 7ª geração com o i7 da 8ª, né, que é um confronto um pouco mais direto, a gente tem aí cerca de 22% de melhora, então realmente uma diferença bastante considerável de um para o outro, muito provavelmente maior do que do i7 da 6ª para o da 7ª geração, o que é bastante interessante. É legal ressaltar também que esse novo i7 ele tem 6 núcleos, né? Diferentemente do da 7ª e da 6ª gerações, que tem 4 núcleos, né? Vamos aqui então dar uma olhada no geral. 28% de melhora aí no benchmark normal e 32% no pico de overclock. Mais interessante a gente ver 22% de velocidade efetiva, entre aspas, maior. E no nice to haves a gente tem aí 39% de um desempenho melhor, ou seja, a gente vê, diferentemente do que aconteceu com algumas outras gerações, a gente vê aí um desempenho relativamente melhor, o que é muito interessante, né? Visto que, em geral, quem limitava aí os gameplays, a quantidade de FPS era sempre o processador, pelo menos aqui no meu caso, nunca foi a placa de vídeo, então é interessante a gente ver essa melhora considerável nos processadores. Mas claro que a gente tem uma diferença significativa se a gente ainda comparar, né, os processadores dos desktops para os processadores dos notebooks. E agora é o que nós vamos identificar aqui. Peguei o i7 da 7ª geração de desktop, a série K, que é a overclockable, ou seja, que você consegue fazer um overclock, diferentemente da versão i7 8750H. A gente vê aí que ainda assim a geração anterior, né, dos desktops ainda consegue ser melhor do que a nova geração dos notebooks, isso já é esperado, né, mas a gente fica aí na expectativa de quando eles vão se equiparar, né, que é o que aconteceu com as placas de vídeo da Nvidia, né, aí da geração 1000. Ele tem aí uma velocidade efetiva 14% maior ainda que a nova geração dos notebooks, né? Aí com 11% a mais no benchmark, mas a gente vê que o single core, né, a velocidade single core ainda é 24% maior que a do notebook, né? Isso é bastante considerável, visto que é uma geração anterior. E aí a gente tem 7% a mais no pico de overclock, só que aqui os valores né, de single core e quad core aí bem maiores, e a gente tem aí 62% no value sentiment, que também já é esperado, né? Naturalmente você ter um desktop é muito melhor do que você ter um notebook para o game, só que claro, né, com o notebook você tem aí a portabilidade. Nos nice to haves, por incrível que pareça, a gente tem 6% a mais da versão do notebook, mas isso impulsionado aí pela defasagem de tempo entre uma versão e outra. E aí as especificações, mas no geral a gente tem aí um melhor desempenho do chip, né, para desktop. E agora, comparando assim, a comparação entre aspas real das versões 8ª com 8ª geração, aí a gente vê que já chega a ser 28% melhor a versão do desktop. Mais interessante a gente notar que, na verdade é muito interessante notar que ele ficou em 7º lugar aí nos testes, né? Então a gente vê que é um processador muito bom. Claro que as variantes dele da série X, entre aspas, vão ser muito melhores que essa série K, então por isso que ele não está lá no top 5, por exemplo, mas a gente vê aí que ele fica numa colocação muito boa, e mesmo assim 28% melhor, né, o que é bastante interessante. No uso do benchmark aí, na média, né, a gente tem aí 32% de melhora, mas ele ganha em todos os itens, assim como no pico de overclock, que ele ganha em todos os itens com uma média de 27% melhor. Aqui no Value Sentiment a gente agora tem mais de 100% de ganho do i7 para o desktop, até porque a gente não tem aí na verdade a gente tem aí uma comparação bem real, né, do desktop pro notebook, até dada que é a mesma versão, né, da 8ª geração. E aí no nice to haves 14% melhor. Bom, eu quis fazer só um overview rápido sobre isso para a gente identificar alguns pontos. Por exemplo,
Oitava geração do i7, comparando apenas modelos de notebooks, teve uma melhora significativa se a gente comparar aí com os modelos mais antigos, sexta e sétima geração. Então, no caso aqui eu tenho um da sexta geração, já gosto bastante, mas ele tem aí uma melhora muito significativa se a gente comparar com o da oitava geração. Além disso, se a gente comparar desktop com notebook, naturalmente o desktop fica melhor, mesmo se a gente considerar a versão defasada, né? Talvez a gente possa comparar aqui um i7 6700, né, de desktop, para a gente ver se ele fica, creio eu que fique mais ou menos igual, mas ainda assim, ó, o i7 da sexta geração do desktop ainda fica melhor aí que o novo da oitava geração de notebooks, mas ele fica muito parecido, eu diria aí que entre aspas empatado, fica aí pau a pau, vai um com o outro, mesmo ele tendo uma colocação muito melhor. Passando agora então para as placas de vídeo, para as GPUs, eu separei aqui para a gente duas comparações, a 1050 Ti normal com a 1060 Max-Q e a 1060 normal com a 1060 Max-Q. Para quem não sabe, esse Max-Q é a nova tecnologia aí da Intel, da NVIDIA, é uma tentativa de diminuir o tamanho dos notebooks. Os chips são muito menores, esquentam muito menos, o que demanda menor capacidade de resfriamento, ou seja, ele tem um desempenho um pouco menor, né, visto que ele consome menos energia, mas ele possibilita que os notebooks fiquem muito menores. O meu notebook, por exemplo, ele é bastante grande, ele tem cerca de 4 centímetros de espessura, 4 ou 5, bem significativo, e ele é muito pesado, né, dado que ele tem 3 coolers, enfim, né, para tentar resfriar ao máximo. Nessa nova geração, a NVIDIA está buscando diminuir os notebooks, ou seja, muito em breve, né, ou até hoje já é possível, você ter notebooks extremamente finos, né, com, por exemplo, uma 1060, a gente vê isso, por exemplo, no Acer, né, a Acer tem um modelo Predator com a 1080, né, extremamente fino. Então essa é a busca da NVIDIA, isso é muito interessante porque a máquina vai gastar menos energia, você vai precisar de menor poder de resfriamento e a máquina vai render quase a mesma coisa. Esse quase entre aspas, né, que a gente vai ver agora, né, naturalmente a 1050 Ti tem um desempenho menor, né, que a 1060 Max-Q, mesmo ela sendo Max-Q, né, mas a gente vê aí cerca de 48% de desempenho maior na 1060, mesmo sendo Max-Q. Essa é a nova placa de vídeo que equipa, por exemplo, os modelos da Dell. Então a gente tem aí 48% de velocidade efetiva maior, 56% no benchmark, né, que isso é interessante, é de fato a placa de vídeo em uso. A gente vê aí que chega aí, ó, a ter 70%, né, no multi-rendering, ou seja, é bem melhor aí a 1060 mesmo sendo Max-Q, isso também já era esperado. No pico de overclock a gente tem 60% aí de melhora na 1060 se comparado a 1050 Ti, e aqui no Nice to Have 67%. A gente tem até interessante destacar aqui que a 1060 Max-Q tem um desempenho energético, entre aspas, melhor, né? Porque ele usa menos energia aí para poder funcionar. E agora, na comparação direta 1060 com 1060 Max-Q, é esperado que a 1060 normal tenha um desempenho melhor, né? Até porque ele é um chip maior, demanda mais resfriamento, mas ele tem uma capacidade de processamento maior também. Isso já foi dito pela NVIDIA, né? Eles mesmos já divulgaram isso. Mas a gente espera que num futuro próximo essa defasagem acabe sendo diminuída, até porque a gente vê que a velocidade, no final das contas, não é muito maior, né? Cerca de 10%, a gente vê 9, 9, 8, e até 1% a mais no Nice to Have por ser mais recente. Mas, em geral, a gente vê que ela é mais ou menos equiparada. Aí fica a dúvida, vale a pena você pagar numa 1060
para ter um notebook maior pelos 10% a mais de desempenho? Provavelmente não. Seria interessante a gente ter a 1060 numa máquina mais recente, numa máquina menor, sendo Max-Q, que você vai priorizar a economia de energia, você vai ter uma máquina mais moderna, uma máquina mais leve, mais fina, com resfriamento melhor, não vai ter problema de power throttling, por exemplo, sua máquina não vai ficar esquentando absurdamente. Então é muito interessante a gente notar, né, que a diferença não é tão grande assim pelos benefícios que você pode ter com a 1060 Max-Q. Então, no fim das contas, qual a minha opinião a respeito disso tudo que a gente viu? Se você tiver a oportunidade de comprar uma máquina 1060 Max-Q com i7 da 8ª geração, talvez valha muito mais a pena do que você investir numa máquina enorme, pesada, que esquenta pra caramba, né, com os chips anteriores. Porém, a gente percebeu até no último vídeo que a gente fez que os notebooks da Dell, por exemplo, que vem equipado com essas peças, acaba tendo um valor muito alto, né? Nos Estados Unidos o valor também é relativamente alto, nada comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, mas já é um valor um pouco mais alto para uma máquina que no início do período, assim, né, se propunha ser uma máquina barata, acessível, né, para usuários que não têm tantas condições e querem ainda ter um desempenho muito bom em games. Parece que essa ideia de notebook de entrada, né, para jogos acabou se perdendo ao longo do tempo, até porque não tem como a gente falar que um notebook de R$7.000 é um notebook de entrada no mundo gamer, certo? Então, tem que comparar muito, tem que avaliar e mais importante do que as definições em si, das especificações, é a gente avaliar o custo-benefício geral, o valor da máquina e o que ela oferece. Às vezes, pela diferença de valor, vale a pena você pegar uma máquina um pouco mais defasada, que você vai ter um desempenho muito interessante, que foi, por exemplo, o que eu fiz com a minha máquina. Eu comprei uma máquina aí da 6ª geração, né, do i7 da 6ª geração, quando já tinha o da 7ª, e mesmo assim, pela diferença de valores, não valia a pena eu comprar uma máquina mais atualizada. Tive um desempenho muito satisfatório e até hoje a minha máquina consegue me atender muito bem com a 1060 normal, sem ser a Max-Q, na época nem tinha lançado, mas me atende super bem, nunca fiquei na mão com ela, até em jogos mais pesados, rodo em geral sempre no Very High. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, mais uma comparação para vocês terem uma noção da diferença que tem de um hardware para o outro, se vale ou não a pena, e poder trazer para vocês aí uma capacidade de entender melhor a sua demanda e saber analisar um pouco melhor o custo-benefício do que você precisa, do que você quer pagar para você escolher a melhor máquina aí para você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, ativa o sininho para receber as notificações. É isso aí, obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.